Olá, que bom poder voltar aqui novamente para conversar com vocês. Dessa vez eu quero ser bastante específico e direto com as mulheres, com as donas de casa, com as mães, com as esposas. E eu quero começar perguntando para você se já tomou o seu café hoje, se você gosta, né, de café. Nem todas gostam de café. Tenho escutado que algumas dizem, não, eu não tomo café. Mas na maioria gosta de um café e de um bom café. E a pergunta seria, aonde tomou o seu café hoje? Teve tempo para fazer um cafezinho antes de sair ou teve que passar num drive-thru? Porque às vezes a correria é tão grande e são tantas coisas para se fazer que nem o tempo de preparar um café não tem. E por que não dizer que muitas vezes levantamos até um pouquinho atrasado e é correria para todos os lados, e aí só nos resta mesmo um drive-thru da vida. Agora é interessante que eu tenho observado uma coisa, não sei se você tem visto isso. Talvez preparar o café na casa não tomaria mais do que 10 minutos, e principalmente aqueles que já têm a cafeteira elétrica. E às vezes você fica quase isso, numa fila do drive-thru. Dependendo do congestionamento, às vezes você pensa que está ganhando tempo e não está. Calcula isso bem para você ver que às vezes o tempo na casa seria bem melhor, bem mais rápido do que estar em um drive-thru. E a outra pergunta, já que nós estamos falando de café, qual tipo de café você gosta? Eu, por exemplo, gostava muito do café brasileiro, até que descobri um café colombiano. Não vou dizer a marca porque eu não recebo para fazer propaganda, mas em geral eu gostei muito do café colombiano. Para mim ele é mais suave e muito mais prazeroso tomar um café colombiano. Mas hoje nós estamos aqui não só para falar do café, que esse café da manhã também tem gerado estresse, né, para muitas. E aquelas então que o esposo, ele quando levanta, ele já espera que o café dele esteja pronto. Eu conheci famílias onde a mulher tinha que levar o café lá na cama, para ele servir lá na cama o cafezinho dele. E eu creio que aí gera mais estresse ainda. Bom, não vamos entrar nesses detalhes, são apenas observações nas quais a gente também pode buscar resolver. Falando das mulheres, eu, nesses longos anos pastoreando igreja, tanto no Brasil, aqui e também em Colômbia, eu observei que esse tem sido um grande desafio para os líderes, para os pastores, porque o estresse na casa, ele reflete na nossa convivência diária, tanto na igreja como no trabalho, na rua. E às vezes você vê pessoas que estão bastante alteradas emocionalmente, e isso já começou lá atrás, por causa dos muitos afazeres, e a pessoa chega uma hora que não sabe por onde começar, não sabe aonde terminar. Tenho visto casos onde a pessoa ele fica assim, mexe aqui, mexe ali, depois volta aqui de novo, e não existe uma coordenação, um método para facilitar esse trabalho e poder não sofrer tanto com essa pressão. Hoje nós estamos querendo falar um pouquinho sobre isso e procurar uma resposta, uma solução para isso, porque eu acho que muitas estão buscando e elas estão perguntando, eu já sirvo a Deus, eu estou congregando, eu tenho tantos anos já na igreja, mas nunca ninguém parou para me dizer, olha, você deve fazer isso, deve fazer aquilo, deve melhorar aqui, deve reciclar aqui. E eu quero hoje ser esse canal para você tentar colocar aí um grãozinho de areia nessa solução que todos estão buscando, principalmente as mulheres, que não tem sido fácil, principalmente nos nossos dias, que é muito diferente de 50 anos atrás.
pelo menos na região onde eu cresci, quem saía para o trabalho eram os homens e as mulheres ficavam em casa, cuidando da casa, preparando o almoço. Mas hoje as coisas mudaram e mudaram muito. Hoje as mulheres não só cuidam da casa, da família, como também têm que sair para ajudar na parte financeira, porque as coisas têm tomado um outro rumo, mas isso tem causado um grande desgaste na família, levando muitos à separação, ao divórcio e à incompreensão, às vezes, às vezes, de algum cônjuge que não colabora, não ajuda que a coisa seja mais suave. Nós entendemos tudo isso e queremos ver como isso pode ser solucionado. Talvez você já tenha até participado de algum curso, alguma reunião de casais, de família, mas tudo isso é um assunto tão amplo, tão grande, que não se pode ser resolvido com uma conferência de 1 hora. É um processo que precisa ser feito, precisa tomar decisões todos os dias para que isso possa ir melhorando. É um processo. Então, eu conheço, por exemplo, casos. Uma vez, uma companheira de trabalho, ela estava muito triste, muito abatida, como eu acabei de dizer anteriormente, que isso reflete na rua, na casa, o que acontece na casa, no trabalho. E nós éramos companheiros de trabalho e eu via que aquela jovem senhora estava sempre com um semblante muito caído, muito abatido. E até que um dia eu fiz uma pergunta para ela. Está tudo bem com você? E ela me contou, ela disse, não está bem. Eu estou tendo um problema muito sério na minha casa com meu esposo. E me contou em detalhes realmente tudo o que estava acontecendo, que é o que vem acontecendo na maioria dos casais. E naquele momento a gente orou, que sabemos fazer, orar, porém precisa de mais coisas, precisa de mais ferramentas. E dei a ela, coloquei na mão delas um livro. E foi muito lindo aquilo, porque passaram-se os dias, meses, e um dia eu encontrei aquela pessoa que tinha aquele semblante deprimido, abatido, estava totalmente diferente, estava sorrindo, inclusive cantando. Eu me aproximei para saber o que tinha acontecido. Ela disse, tudo foi mudado na minha casa. Meu casamento foi salvo. E Deus usou exatamente aquele livro que você me deu de presente. Então, às vezes, como eu disse, a melhor forma, talvez, hoje seria nós buscarmos ferramentas. Mas antes de falar dessa ferramenta, eu quero deixar um texto para você que está no Salmo de número 139, que é muito conhecido de todos nós. Diz o Senhor, ó Senhor, tu me sondas e me conheces. Isso é uma realidade, é uma verdade. Ele sonda e ele nos conhece. Ele conhece o que você está vivendo. Ele sabe do que você está passando. Ninguém melhor do que ele para saber o que é que você nesse momento está vivendo. E o texto continua dizendo, sabes quando me sento, quando me levanto, conheces eu de longe, conhece até os meus pensamentos. Deus conhece tudo. Agora, existem algumas coisas que ele não faz, ele espera que você faça. Como aquele caso, por exemplo, quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, ele podia dar uma ordem, aquela pedra, saia daí, porque agora eu vou realizar um milagre, dando vida novamente a Lázaro. Ele não fez isso. Ele ordenou aos que estavam ali que removessem a pedra. Porque remover a pedra é um trabalho para nós, os homens. E o milagre da vida só ele pode fazer. Então tem pedras que é eu e você quem temos que remover. E para isso aqui queremos nesta manhã dizer a você que tem coisas que você precisa fazer para que Deus possa operar o milagre. Nesse caso específico. Então fica aqui essa dica. Se você me perguntar aí o que eu faço, eu vou te sugerir um livro. Chama-se Donas de Casas Estressadas.
Esse livro, ele é maravilhoso e vem aqui dentro dele esses tópicos que vão te ajudar bastante. Dizendo, por exemplo, depois da introdução, pensando sobre o seu papel, seu estilo pessoal em administrar-se a família, transformação das prioridades, transformação da equipe familiar, transformação da rotina matinal, transformação do dia de escola, transformação do jantar, transformação da bagunça, transformação no gerenciamento do tempo, transformação financeira, transformação no autogerenciamento. Qual o seu grau de desespero? Seria o último. Você vê que todos esses aqui são tópicos que você, com alguns minutos de leituras diárias, seja de manhã ou à noite, e você vai colocando isso aqui em prática, e depois de alguns dias eu sei que você vai me ligar e vai agradecer, disse primeiramente a Deus, seja o louvor, e depois a você por esta dica tão preciosa que nos deu para como resolver isso aí. Não vale a pena seguir estressado. O estresse só gera mais problema, enfermidades físicas, e tantos hoje estão com problemas sérios de saúde por viver debaixo desse estresse. Isso não é para nós. E tem solução. A palavra de Deus e com uma boa leitura de um livro, Donas de Casas Estressadas. Fica aqui a minha sugerência para hoje, esperando que tenha um dia maravilhoso. Deus abençoe a todos.